Meu nome é André, tenho 29 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que a vida estava, enfim, tomando o rumo que eu sempre sonhei. Cresci em uma família simples, mas cheia de valores. Meu pai, Ernesto, era pedreiro, e minha mãe, Clara, sempre se dedicou ao lar e aos filhos. Tenho um primo, o Maurício, com quem cresci praticamente como irmão, já que nossas casas ficavam na mesma rua e nossas famílias estavam sempre juntas. Desde pequeno, aprendi que confiança era a base de qualquer relação, e por isso, nunca me preparei para a rasteira que estava por vir. Eu estava noivo de Camila, uma mulher que entrou na minha vida de forma arrebatadora. Conheci ela em uma festa de aniversário de uma colega do trabalho, e lembro perfeitamente do impacto que senti quando vi seus olhos castanhos iluminados pela luz fraca da varanda. Camila tinha aquele sorriso doce que parecia capaz de dissolver qualquer preocupação, e, quando ela falou comigo pela primeira vez, tive a sensação de que o mundo inteiro tinha silenciado só para ouvir sua voz. Foi amor à primeira vista, e não demorou muito para estarmos inseparáveis. A nossa rotina de casal era simples, mas cheia de significados para mim. Eu trabalhava como assistente administrativo em uma pequena empresa da cidade, e, ao final do expediente, fazia questão de passar na casa dela, onde sempre me recebia com aquele cheiro inconfundível de bolo assando. Aos finais de semana, adorávamos caminhar pela Praça Central, conversar sobre o futuro e planejar nosso casamento, que já estava marcado para o próximo verão. Eu acreditava que estávamos construindo uma vida sólida, baseada em respeito e amor. Com o tempo, percebi que Camila parecia cada vez mais interessada em conversar sobre estabilidade financeira. Ela perguntava sobre meu trabalho, se havia chances de promoção, e sempre fazia comparações com pessoas que conhecíamos que tinham seus próprios negócios. Eu não ligava muito para isso, achava que era apenas preocupação de quem queria garantir uma vida confortável para nós dois. Afinal, ela sempre reforçava que o que mais importava era estarmos juntos. Eu acreditava nisso de olhos fechados. O que eu não sabia é que, por trás daqueles abraços e juras de amor, Camila já estava criando um plano sujo, e o protagonista desse plano era justamente meu primo Maurício. Ele sempre foi aquele tipo de sujeito ambicioso, com um charme natural que conquistava as pessoas com facilidade. Trabalhou duro durante alguns anos e, de repente, conseguiu abrir um comércio de autopeças na cidade, que logo começou a dar lucro. Todos da família se orgulhavam dele, e eu também, sem imaginar que essa admiração um dia iria se transformar no maior pesadelo da minha vida. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu de maneira sutil. Comecei a perceber que Camila se interessava cada vez mais pelas conversas quando Maurício estava presente. Ela fazia perguntas sobre o comércio dele, se mostrava encantada com as histórias de como ele transformou dificuldades em oportunidades, e até soltava risadinhas exageradas quando ele fazia algum comentário banal. Eu tentava não dar importância, mas no fundo, algo dentro de mim começava a latejar. Uma noite, durante um jantar na casa dos meus pais, notei algo que me deixou desconfortável. Camila e Maurício estavam sentados lado a lado, e, em determinado momento, seus olhares se encontraram de uma forma que não parecia inocente. Foi um segundo rápido, mas intenso o suficiente para gelar minha espinha. Quando questionei Camila mais tarde, ela deu risada e disse que eu estava ficando paranoico, que era coisa da minha cabeça. Eu aceitei sua explicação, ainda que o incômodo não tivesse desaparecido. O tempo foi passando, e Camila começou a se afastar de mim em pequenas atitudes. Cancelava encontros alegando estar cansada, passava mais tempo ajudando uma amiga com supostos problemas pessoais, e quando estávamos juntos, parecia distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. Eu tentava resgatar nossa conexão, planejava surpresas, escrevia cartas, fazia declarações, mas parecia que nada surtia efeito. Minha noiva já não era mais a mesma, e eu não sabia por quê. Até que um dia, por puro acaso, recebi a primeira pista concreta. Estava saindo mais cedo do trabalho quando vi, do outro lado da rua, Camila entrando no carro de Maurício. Meu coração disparou, minhas mãos tremeram, e fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acabado de ver. Eles não me viram, e partiram juntos. Passei a noite inteira sem dormir, remoendo aquela cena na cabeça. O que eles estavam fazendo juntos? Por que ela não me contou nada? Será que era apenas uma carona ou havia algo mais por trás? Naquele momento, ainda tentei me convencer de que estava exagerando. Disse a mim mesmo que era normal dois membros da família se ajudarem, que talvez fosse apenas coincidência. Mas, no fundo, eu já sabia, algo estava prestes a ser revelado, e seria muito pior do que eu poderia suportar. A ferida começava a ser aberta, e eu ainda não tinha ideia da profundidade que ela teria. Camila apareceu na minha casa com um ar distante, quase frio. Sentou-se no sofá e ficou mexendo no celular, como se não estivesse realmente ali comigo.
Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse apenas que estava cansada, que andava preocupada com o futuro, e me deu um beijo rápido, sem emoção alguma. Senti como se estivesse beijando uma estranha. A cada gesto dela, a desconfiança crescia mais dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu me agarrava ao pouco de esperança que restava de que tudo não passasse de um mal-entendido. Foi nesse período que comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Camila passou a cuidar mais da aparência, comprava roupas novas sem me contar, e sempre inventava desculpas para sair sozinha. Quando eu perguntava, dizia que estava ajudando sua amiga Denise, que supostamente tinha terminado um namoro turbulento. Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque o medo de encarar a verdade era maior do que qualquer suspeita que eu pudesse ter. Uma noite, cheguei de surpresa na casa dela. Toquei a campainha várias vezes, mas ninguém atendeu. Liguei para o celular e ela não atendeu também. Minutos depois, recebi uma mensagem dizendo que estava na casa da tal amiga Denise e que não poderia me receber. O detalhe que me fez tremer foi que, no fundo da mensagem, ouvi claramente o som de risadas masculinas, como se ela tivesse gravado por engano o ambiente em que estava. Aquilo corroeu minha mente. Decidi que não podia mais viver na dúvida. Então, em uma sexta-feira, pedi a ajuda de um colega do trabalho, Vinícius, para me acompanhar. Seguimos Camila discretamente quando ela saiu de casa. Meu coração parecia querer explodir do peito enquanto a via entrar novamente no carro de Maurício. Dessa vez, eles não estavam discretos. Ela o abraçou antes mesmo de entrar, e eu senti como se uma faca tivesse rasgado meu peito em câmera lenta. Vinícius me olhou com aquele ar de quem não sabe o que dizer, e eu fiquei paralisado, sem reação. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A cena se repetia na minha cabeça, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Meu primo, que cresceu comigo, dividiu brinquedos, sonhos e segredos, agora estava me traindo da forma mais cruel possível. E Camila, a mulher que jurava amor eterno, agora se entregava a ele como se eu nunca tivesse existido. Passei aquela noite vagando pelas ruas, sem rumo, com lágrimas queimando meu rosto. Perguntava a mim mesmo em que momento deixei de ser suficiente para ela. Será que tudo o que vivemos não significava nada? Será que desde o começo ela só estava interessada em alguém que pudesse lhe oferecer status, dinheiro e conforto? Essas perguntas me martelavam a mente, e, quanto mais eu pensava, mais a raiva começava a se misturar com a dor. No dia seguinte, decidi confrontar Camila. Fui até sua casa e bati na porta com tanta força que minhas mãos doíam. Quando ela abriu, tentei me controlar, mas minha voz saiu trêmula. Perguntei direto se ela estava me traindo com Maurício. Ela regalou os olhos por um instante, mas logo sorriu de forma irônica, como se estivesse debochando da minha dor. Disse apenas: André, você não entende, eu preciso de mais do que você pode me oferecer. Essas palavras ficaram gravadas em minha alma como ferro em brasa. Eu quis gritar, quis chorar ali mesmo, mas apenas a encarei em silêncio. Foi então que ela completou, com a frieza de quem não se importava com meu sofrimento: Maurício tem um futuro, ele já construiu algo. Você ainda está tentando se encontrar. Eu não posso arriscar minha vida ao lado de alguém sem certezas. Senti meu corpo tremer, meus olhos arderem, mas respirei fundo e virei as costas, jurando para mim mesmo que não deixaria barato. Naquela noite, trancado no meu quarto, decidi que não seria vítima dessa traição. Se Camila escolheu o dinheiro e a estabilidade ao invés do amor verdadeiro, ela teria que arcar com as consequências. E se Maurício achava que poderia roubar minha noiva e ainda sair como herói da família, ele não fazia ideia da tempestade que estava prestes a enfrentar. Pela primeira vez na vida, eu deixei a ingenuidade de lado e comecei a planejar minha vingança. E antes de continuar, quero que você se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa, porque o que aconteceu depois vai te deixar sem chão. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma mistura de dor e ódio que eu nunca havia sentido antes. Ia para o trabalho como um robô, cumprindo as tarefas sem realmente prestar atenção, e à noite passava horas arquitetando mentalmente como poderia virar o jogo a meu favor. Eu não queria apenas expor Camila e Maurício, queria que eles sentissem na pele a mesma humilhação que eu estava sentindo. A vingança se tornou o combustível que me mantinha de pé. Comecei a observar os dois com calma, sem levantar suspeitas. Percebi que Maurício tinha alguns pontos fracos. Embora fosse visto como um homem de negócios bem-sucedido, seu comércio ainda estava em fase de consolidação, e ele dependia muito da confiança de fornecedores e clientes para manter a boa imagem. Já Camila, que sempre se orgulhava de estar ao lado de alguém estável, ainda tinha uma certa fragilidade em relação à opinião da família dela, que não via Maurício com bons olhos. Ali estava a brecha que eu precisava.
Decidi que não iria me rebaixar a brigas ou confrontos físicos. Minha vingança seria psicológica, calculada, uma queda lenta que os faria implorar pelo dia em que me enganaram. Comecei a coletar informações, a guardar mensagens antigas de Camila, a observar os horários e lugares onde se encontravam. Quanto mais eu investigava, mais certeza eu tinha de que eles estavam vivendo um romance às escondidas, achando que eu era cego. Uma noite, por pura ironia do destino, encontrei os dois no mesmo restaurante onde, meses atrás, Camila tinha aceitado meu pedido de casamento. Eles estavam de mãos dadas, rindo, sem se importar se alguém da cidade poderia vê-los. Meu sangue ferveu, mas ao invés de confrontar, respirei fundo, saquei meu celular e registrei cada segundo em fotos e vídeos. Seria apenas o início do meu arsenal. Ao sair dali, senti pela primeira vez que tinha vantagem. Enquanto eles se entregavam à paixão proibida, eu acumulava provas que poderiam destruir não apenas o relacionamento deles, mas também a reputação de Maurício na cidade. A cada clique da câmera, eu transformava minha dor em munição. Decidi que precisava de aliados. Procurei Denise, a tal amiga que Camila usava como desculpa. Para minha surpresa, ela se mostrou indignada com toda a situação. Disse que Camila usava seu nome para encobrir encontros, e que se sentia usada. Denise me contou ainda que havia visto os dois juntos em mais de uma ocasião, mas não sabia como me contar. Foi ali que percebi que eu não estava sozinho, e que poderia usar até mesmo a raiva dos outros a meu favor. Passei a me aproximar de algumas pessoas influentes da cidade, fingindo que estava apenas interessado em aprender sobre negócios. Frequentava os mesmos lugares que Maurício, ouvia suas conversas, e aos poucos descobria que seu comércio não era tão sólido quanto parecia. Ele tinha dívidas escondidas e estava tentando renegociar prazos com fornecedores. Esse era o ponto fraco perfeito para ser explorado no momento certo. Enquanto isso, Camila começou a esfregar a relação na minha cara, como se não tivesse medo de me perder de vez. Postava fotos sorrindo, fazia questão de aparecer em eventos familiares sempre ao lado de Maurício, e até evitava me olhar nos olhos quando cruzávamos. Eu engolia tudo em silêncio, mas por dentro ria amargamente, porque ela não tinha ideia do que eu estava preparando. E foi em um desses encontros de família que tive a certeza de que minha vingança precisava ser grandiosa. Vi minha mãe, Clara, me olhando com os olhos marejados, sem entender como a noiva que ela tanto acolheu agora estava ao lado de Maurício. Eu percebi que a traição não era apenas contra mim, mas contra todos que acreditavam em nós. A partir dali, prometi que não descansaria até vê-los destruídos, nem que isso custasse cada gota da minha sanidade. E antes de continuar essa história, eu preciso te lembrar. Comecei a sentir no canal e jogar o mesmo jogo porque eles jogavam comigo. Vai te mostrar que a vingança pode ser muito mais doce do que o amor. Passei a cumprimentar Maurício com sorrisos falsos, a elogiar Camila na frente dos outros, como se ainda fosse um noivo apaixonado. Enquanto eles achavam que estavam me enganando, eu já tinha cada detalhe dos encontros registrados, cada conversa suspeita monitorada, cada gesto analisado. Era como se eu estivesse escrevendo um livro cujo desfecho seria a ruína deles. Comecei também a testar os limites da paciência de Camila. Uma vez, mandei flores para ela no trabalho com um bilhete dizendo: "Nosso futuro será brilhante, mesmo que você ainda não perceba." Quando ela me ligou furiosa, perguntando o que eu queria com aquilo, apenas respondi que ainda acreditava em nós. No fundo, eu queria vê-la desconfortável, sentir o peso da culpa corroendo seus nervos. Maurício, por outro lado, parecia cada vez mais confiante. Passou a aparecer com Camila em bares e festas, como se quisesse esfregar na minha cara que havia me vencido. Mas o que ele não sabia era que a confiança dele estava prestes a se transformar em arrogância, e a arrogância seria a queda que eu mesmo empurraria. Quanto mais ele sorria, mais eu via a oportunidade de destruir não só seu romance, mas também sua imagem de homem de negócios exemplar. Foi então que tive a ideia de juntar todas as provas em um dossiê. Fotos, áudios, prints de mensagens suspeitas, depoimentos de amigos que haviam visto os dois juntos. Organizei tudo de forma meticulosa, como se fosse um investigador. A cada página que completava, sentia uma estranha satisfação, como se estivesse recuperando o controle da minha própria vida. Nesse período, até minha saúde começou a mudar. Eu quase não comia, mal dormia, mas sentia uma energia diferente me movendo. Era raiva, era vingança, era necessidade de mostrar ao mundo que eu não era um tolo. Enquanto Camila e Maurício se divertiam, eu alimentava meu ódio com disciplina, preparando o momento perfeito para desferir o golpe. Um dos pontos mais dolorosos foi quando descobri que a própria família de Camila já desconfiava de algo. A mãe dela, Dona Ruth, me chamou um dia para conversar e disse que achava estranha a forma como a filha falava de Maurício. Eu não sabia se ria ou chorava,
porque até ela percebia algo que eu já tinha certeza. Mas me controlei e disse que estava tudo bem, que logo as coisas se resolveriam. Naquele momento, percebi que eu poderia usar até mesmo a desconfiança da família dela como parte do meu plano. Certo dia, decidi provocar Maurício. Liguei para ele e o convidei para uma cerveja, como nos velhos tempos. Ele hesitou, mas aceitou. Sentamos em um bar, e enquanto ele falava sobre seus negócios, eu fingia interesse, perguntava detalhes, oferecia conselhos. O mais irônico é que, enquanto ele confiava em mim, eu já sabia de suas dívidas, de suas falhas e das mentiras que escondia dos clientes. Cada palavra que ele soltava era uma peça que eu usaria contra ele. Camila, por sua vez, começou a mostrar sinais de impaciência comigo. Em uma mensagem, disse que eu deveria seguir minha vida, que ela já havia tomado sua decisão. Mal sabia ela que eu já tinha seguido sim, mas por um caminho sombrio, que a levaria junto para o abismo. Eu não queria apenas que ela me abandonasse. Eu queria que ela fosse lembrada como a mulher que destruiu um noivado por interesse, e que pagasse por cada lágrima que me fez derramar. Foi nesse ponto que comecei a planejar o golpe final, revelar tudo em um único dia, em um evento onde todos estivessem presentes, sem chance de defesa. Imaginei o constrangimento estampado no rosto deles, as máscaras caindo diante da família inteira. Esse pensamento me dava forças, como se fosse a faísca que iluminava a escuridão em que eu estava mergulhado. E se você acha que até aqui a história já foi intensa, se inscreva no canal e deixe o like, porque o que vem a seguir é apenas o começo da verdadeira vingança que eu preparei para eles. O dia da grande revelação precisava ser memorável, e para isso escolhi a festa de aniversário do meu pai. Seria um evento familiar, cheio de gente próxima, onde Maurício certamente estaria, e onde Camila, como nova namorada dele, faria questão de aparecer. A ideia de expor os dois diante das pessoas que mais respeitavam era o combustível que me mantinha em pé durante aquelas semanas. Passei noites em claro, imaginando cada detalhe. Revivia mentalmente a cena, eu entrando com o dossiê em mãos, todos os olhares voltados para mim, e a verdade explodindo como uma bomba. Não seria apenas um desabafo, mas uma lição que ficaria marcada para sempre na memória de todos. Eu queria que cada olhar de reprovação, cada cochicho, fosse uma cicatriz eterna para eles. Enquanto isso, Maurício continuava a desfilar com Camila pela cidade. Era como se a cada sorriso deles, a cada gesto de carinho, eles estivessem me desafiando a reagir. O que eles não sabiam é que eu já não era o mesmo homem que chorou sozinho naquela noite. Eu agora era alguém disposto a transformar a dor em munição, e a humilhação em palco. Houve momentos em que pensei em desistir, em simplesmente virar a página e seguir minha vida. Mas bastava lembrar do olhar de deboche de Camila quando me disse que precisava de mais do que eu podia oferecer para que a chama da vingança reacendesse. Não, eu não poderia deixá-la sair impune, e muito menos permitir que Maurício se sentisse vitorioso. Poucos dias antes da festa, tive um encontro com Denise novamente. Ela me trouxe novas informações. Havia visto Camila entrando às pressas no comércio de Maurício, e as pessoas da cidade já começavam a comentar. Aquilo me deu ainda mais certeza de que meu plano não poderia falhar. Denise se mostrou disposta a me ajudar, oferecendo-se até mesmo para testemunhar, caso fosse necessário. Era como se eu tivesse encontrado uma aliada inesperada nessa guerra. No fundo, comecei a perceber que a vingança não era apenas contra Camila e Maurício. Era também uma forma de resgatar minha própria dignidade, de mostrar para todos que eu não era o bobo que aceitava tudo calado. A traição deles me destruiu, mas também me reconstruiu de uma forma que eu nunca imaginei. Eu estava mais frio, mais calculista, mais forte. Na véspera da festa, organizei todas as provas em uma pasta elegante, quase irônica. Coloquei ali as fotos dos encontros, as mensagens suspeitas, os prints de horários que não batiam, tudo com datas e descrições. Quando fechei a pasta, olhei para ela como quem olha para uma arma carregada, pronta para disparar no momento certo. O dia chegou. A casa do meu pai estava cheia, com música, comida e a energia típica das reuniões familiares. Todos riam e conversavam, enquanto eu permanecia em silêncio, observando. Meu coração batia forte, mas meu olhar era frio. Quando vi Maurício entrar de mãos dadas com Camila, senti uma mistura de nojo e alívio. Ali estavam eles, prontos para cair na própria armadilha. Sentei em um canto, acompanhando cada movimento. Vi minha mãe sorrindo para os dois, sem saber da verdade, e aquilo me cortou por dentro. Mas logo me lembrei, em breve, aquele sorriso seria substituído pela indignação. Em breve, ninguém mais os veria como vítimas do destino, e sim como os traidores que realmente eram. E antes de revelar o que aconteceu naquela noite, quero que você se inscreva no canal e deixe o like,
porque o impacto desse momento foi tão forte que até hoje eu sinto o gosto da vitória misturado com o amargo da dor. O clima parecia leve, pedi a atenção da família. Minha voz saiu firme, ainda que por dentro minhas mãos suassem como nunca. Segurando a pasta, olhei nos olhos de cada um, principalmente nos de Maurício e Camila, que riam como se fossem os protagonistas de um conto de fadas. Mal sabiam eles que aquele seria o fim do espetáculo. Disse que precisava compartilhar algo importante, algo que vinha guardando há muito tempo. Vi meu pai franzir a testa, curioso, e minha mãe, ansiosa, apertar as mãos uma contra a outra. Camila, por sua vez, arregalou os olhos e me encarou desconfiada, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Maurício, com sua arrogância habitual, apenas cruzou os braços e sorriu, subestimando-me como sempre fez. Abri a pasta lentamente, de propósito, para aumentar a expectativa. Mostrei a primeira foto, Camila e Maurício entrando juntos em um restaurante, de mãos dadas. Houve um burburinho imediato. Algumas pessoas olharam incrédulas, outras balançaram a cabeça em reprovação. Camila ficou pálida, como se o sangue tivesse fugido do rosto. Maurício, no entanto, tentou rir, dizendo que era apenas uma coincidência. Não me abalei. Continuei exibindo provas, uma após a outra, áudios com risadas suspeitas, mensagens em que Camila mentia usando o nome de Denise, registros de encontros noturnos. Cada nova evidência era como uma lâmina cortando a máscara deles. Minha família, que antes os recebia de braços abertos, agora os olhava com desprezo. A vergonha estampada em seus rostos era o espetáculo que eu havia esperado por tanto tempo. Camila tentou se justificar, dizendo que tudo não passava de invenção, que eu estava distorcendo fatos porque não aceitava o fim do relacionamento. Mas bastou eu exibir a mensagem em que ela dizia que precisava de mais do que eu podia oferecer para que até mesmo sua mãe, Dona Ruth, baixasse a cabeça em decepção. Naquele instante, Camila perdeu qualquer resquício de credibilidade. Maurício, percebendo que a situação fugia do controle, tentou me atacar verbalmente, dizendo que eu era invejoso, que não suportava o sucesso dele. Foi a deixa perfeita para eu revelar o que guardava 7 chaves, documentos que provavam suas dívidas escondidas e negociações fracassadas com fornecedores. O silêncio que se fez depois dessa revelação foi sepulcral. Ver a expressão de choque no rosto da família foi um misto de dor e prazer. Por um lado, eu sabia que estava expondo feridas profundas. Por outro, era a única forma de recuperar minha dignidade. Eles precisavam ver quem eram os verdadeiros vilões dessa história. O riso arrogante de Maurício desapareceu, substituído por um olhar desesperado. Camila chorava, implorando para que eu parasse, mas naquele momento não havia espaço para piedade. Era minha vez de fazê-los sentir cada fragmento da dor que eu carregava desde o dia em que descobri a traição. Eu não recuaria, não naquela altura. A festa, que antes era de celebração, se transformou em um tribunal improvisado. As pessoas murmuravam, apontavam, cochichavam. Camila tentava se esconder atrás das mãos, enquanto Maurício parecia procurar desesperadamente uma saída que não existia. Eu, pela primeira vez em muito tempo, me sentia no controle. E antes de te contar como eles reagiram depois dessa humilhação pública, se inscreva no canal e deixe o like, porque o próximo capítulo vai mostrar até onde a vingança pode levar alguém que foi traído pelas pessoas que mais amava. O clima na festa ficou insustentável. Alguns convidados se levantaram e foram embora, incapazes de lidar com tamanha vergonha. Outros permaneceram, apenas para assistir ao desfecho da cena. Meus pais estavam em silêncio, chocados, tentando assimilar que o próprio sobrinho e a mulher que consideravam quase uma filha tinham sido capazes de tamanha traição. Camila, tremendo, tentou se aproximar de mim. Seus olhos estavam vermelhos, e ela murmurava meu nome como se ainda houvesse chance de me convencer a perdoá-la. Mas a cada passo que ela dava, eu recuava, mantendo a distância necessária para que suas lágrimas não me confundissem. Eu sabia que aquelas lágrimas não eram de arrependimento, mas de vergonha por ter sido desmascarada. Maurício, por outro lado, explodiu de raiva. Ele se levantou e tentou me agarrar pelo colarinho, mas alguns familiares intervieram, segurando-o. Enquanto ele gritava que eu havia arruinado sua vida, eu apenas olhava com frieza, lembrando-me de todas as vezes em que ele debochou de mim, de todas as ocasiões em que me roubou não apenas uma mulher, mas também a confiança. Aquilo, para mim, era apenas justiça sendo feita. Minha mãe, Clara, chorava em silêncio. A decepção dela era a parte mais dolorosa de tudo, porque sei que no fundo ela desejava que a família permanecesse unida. Mas até ela entendeu que certas feridas não se fecham com palavras, e que algumas cicatrizes precisam ser expostas para que todos aprendam a verdade. Camila finalmente desabou no chão,
dizendo que não queria perder a família dela, que tudo não passou de um erro. Foi então que, pela primeira vez, eu me permiti responder diretamente. Disse, em voz alta, para que todos ouvissem: você não perdeu a família, Camila. Você perdeu a mim. E a mim ninguém substitui com dinheiro, comércio ou ilusões. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício, sem saber como reagir, tentou se recompor. Disse que ainda assim continuaria sua vida, que ninguém poderia derrubá-lo. Foi então que meu pai se levantou e, com a voz firme, declarou: Maurício, você não é mais bem-vindo em nossa casa. A confiança acabou. Ver meu pai, que sempre foi paciente e conciliador, tomar uma decisão tão dura, foi a prova de que a máscara dele realmente havia caído. Camila levantou-se com dificuldade, apoiada pela própria mãe, que já não dizia nada em sua defesa. A vergonha era tanta que ela mal conseguia encarar as pessoas ao redor. Eu a observei sair da festa com passos vacilantes, e senti algo estranho. Não era mais dor, não era mais raiva, era uma sensação de libertação. A partir daquele dia, percebi que a vingança não apenas me trouxe alívio, mas também abriu um espaço dentro de mim para recomeçar. Eu não precisava mais viver acorrentado às lembranças da traição. Agora, eu tinha a chance de reconstruir minha vida, mas dessa vez com os olhos abertos e a mente fortalecida. Mas não pense que a história terminou aí. O que aconteceu depois, nos dias seguintes, trouxe ainda mais reviravoltas, porque Camila e Maurício não aceitaram facilmente a derrota. E é aí que as coisas ficaram ainda mais perigosas. Antes de eu continuar com esses acontecimentos inesperados, se inscreva no canal e deixe o like, porque a segunda parte da vingança mostrou que, quando mexem com o coração ferido, as consequências podem ser imprevisíveis. Nos dias que se seguiram à festa, a cidade inteira parecia comentar o ocorrido. Em cada esquina, em cada padaria, havia sempre alguém falando sobre a traição de Camila e Maurício. Eu não precisava levantar rumores, porque as próprias provas que mostrei se espalharam como fogo em palha seca. A reputação deles desmoronava diante dos meus olhos, e eu sentia que, finalmente, as peças do jogo estavam a meu favor. Camila tentou entrar em contato comigo diversas vezes. Mandava mensagens, ligava no meio da noite, deixava recados na portaria do prédio onde eu morava. Todas as vezes, eu ignorava. Não havia mais nada para ser dito. Eu já tinha ouvido todas as mentiras que precisava ouvir, e agora o silêncio era a resposta mais cruel que eu poderia dar. Maurício, por sua vez, passou a andar cabisbaixo pela cidade. Seu comércio, antes tão movimentado, começou a perder clientes. Alguns fornecedores cancelaram contratos, e até mesmo funcionários começaram a deixá-lo na mão. A confiança que ele demorou anos para construir se perdeu em questão de dias. Eu observava tudo de longe, sem precisar mover um dedo. Era como se o universo tivesse assumido a parte final da vingança por mim. Mas, como era de se esperar, eles não aceitaram a derrota em silêncio. Numa noite chuvosa, recebi uma visita inesperada. Camila apareceu na porta da minha casa. Estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, e os olhos suplicantes. Pediu apenas alguns minutos para falar, dizendo que eu não entendia a situação por completo. Contra minha vontade, deixei-a entrar. Ela começou a chorar compulsivamente, dizendo que Maurício a enganou, que prometeu uma vida de luxo e estabilidade que, no fundo, não existia. Disse que só descobriu as dívidas e problemas dele depois que já estava envolvida demais, e que agora não sabia como sair daquela situação. Seus olhos buscavam piedade nos meus, mas tudo o que eu sentia era uma mistura de desprezo e indiferença. Eu perguntei friamente: e onde estava esse desespero quando você escolheu me trocar por ele? Onde estava esse arrependimento quando ria das minhas costas? Ela baixou a cabeça, sem resposta. Foi naquele instante que percebi: Camila não estava arrependida por ter me traído, mas por ter apostado no cavalo errado. Ela não perdeu um amor, perdeu a estabilidade que tanto almejava. Maurício, sabendo da visita, apareceu logo depois. Entrou gritando, acusando-me de tentar separar os dois ainda mais. Foi então que percebi a ironia. O homem que destruiu meu noivado agora me acusava de destruir o relacionamento dele. Ri na cara dele, um riso que veio do fundo da minha alma, e disse: eu não preciso fazer nada, Maurício. Você mesmo já cavou sua própria cova. A tensão naquela sala era insuportável. Camila chorava, Maurício gritava, e eu apenas permanecia de pé, observando o espetáculo. Pela primeira vez, eu não era o homem ferido, mas sim o juiz que assistia os culpados se afogarem em sua própria lama. E antes de te contar o que decidi fazer naquela noite, se inscreva no canal e deixe o like,
porque a escolha que tomei mudou completamente o rumo da minha história. Depois que eles saíram, trouxe uma reviravolta, comecei a traçar o passo seguinte. Percebi que, além de destruí-los emocionalmente, ainda havia a oportunidade de abalar financeiramente Maurício, algo que ele nunca esperaria. Usei contatos antigos, fornecedores e clientes insatisfeitos, e passei a espalhar discretamente rumores sobre dívidas ocultas e má gestão. A cada ligação que eu fazia, sentia uma excitação silenciosa. Estava transformando dor em poder. Algumas semanas depois, os resultados começaram a aparecer. Maurício recebeu notificações legais, fornecedores cancelaram contratos, e clientes fiéis começaram a se afastar. Ele tentava manter a compostura, mas era evidente que o controle estava escapando de suas mãos. E enquanto ele lutava para salvar a fachada, Camila via seu mundo de aparências desmoronar. A ilusão de estabilidade e riqueza que tanto valorizava estava indo embora diante de seus próprios olhos. Um dia, Camila me ligou, implorando para que parasse. Queria que eu tivesse misericórdia, que entendesse que ela estava sofrendo também. Sorri friamente. Dizia-se arrependida, mas eu via claramente que sua dor era mais por ter perdido o prêmio do que por me trair. Era isso que me motivava ainda mais. Não bastava que sentissem dor, precisava que reconhecessem que eu, de alguma forma, ainda era superior. Maurício, em desespero, começou a implorar por reuniões privadas comigo, querendo negociar ou me subornar para interromper a sequência de destruição que eu desencadeava. Eu aceitava apenas para observá-lo se contorcer diante da minha frieza. Cada palavra dele era usada como reforço da minha estratégia. Cada gesto era mais uma prova de que ele nunca deveria ter acreditado que poderia me enganar sem consequências. Camila, por sua vez, começou a perceber que eu não era mais o homem vulnerável que chorava sozinho. Em uma conversa tensa, ela me perguntou como eu conseguia manter a calma, enquanto ela e Maurício estavam à beira do colapso. Respondi apenas: aprendi que a dor, quando bem usada, se transforma em poder. O olhar de incredulidade dela era a confirmação de que eu estava no caminho certo. Em uma noite, decidi confrontá-los novamente, desta vez em um café público, cheio de gente. Quando os vi, Maurício tentou se aproximar com palavras de desculpas e promessas de mudança. Camila segurava seu braço, tentando me fazer recuar. Mas eu não recuei. Ao contrário, abri o celular e mostrei para todos os presentes mensagens, fotos e áudios que provavam cada mentira, cada encontro, cada risada que deram às minhas costas. O impacto foi imediato. Maurício ficou vermelho, tentando se justificar, mas ninguém acreditava. Camila cobriu o rosto com as mãos, envergonhada, implorando por compreensão que não existia mais. As pessoas ao redor cochichavam, olhavam e registravam tudo. Eu sentia uma mistura de raiva e prazer ao ver cada detalhe de sua humilhação pública. Então, antes que eles pudessem reagir, dei um passo ainda mais ousado. Publiquei parte das provas em redes sociais, de forma anônima, deixando a cidade inteira conhecer a verdadeira face deles. A viralização foi rápida. Comentários, compartilhamentos, mensagens privadas, tudo contribuía para o colapso do mundo que eles tinham construído. Ao final daquele dia, observei Camila e Maurício saindo do café, abatidos, cabisbaixos, conscientes de que haviam perdido não apenas a confiança, mas também o respeito de todos ao redor. Senti um misto de satisfação e alívio. A primeira parte da vingança estava completa, mas eu sabia que ainda havia capítulos a escrever. E se você está acompanhando até aqui, se inscreva no canal e deixe o like, porque a sequência dessa história vai mostrar que, quando a dor se transforma em estratégia, ninguém sai ileso. Nos dias seguintes, a vida de Camila e Maurício se tornou um verdadeiro caos. O comércio dele enfrentava problemas sérios. Fornecedores recusavam entregas, clientes cancelavam pedidos e funcionários deixavam o emprego aos poucos. Cada ligação que eu recebia de terceiros relatando algum novo contratempo deles era como música para meus ouvidos. A sensação de justiça me consumia, mas também me deixava alerta. Precisava manter o controle. Camila, desesperada, começou a me procurar constantemente, enviando mensagens implorando para que eu parasse. Mas agora eu via claramente que sua súplica não era por arrependimento, e sim por medo. Ela queria voltar a ter o conforto que acreditava merecer, mas eu sabia que aquela oportunidade tinha se perdido para sempre. Maurício tentou reagir com arrogância, falando alto nas ruas, tentando reafirmar seu poder, mas era evidente que nada mais funcionava. Ele se tornará uma figura ridícula aos olhos da cidade, um homem que parecia forte e seguro, mas cuja fachada havia caído diante de todos. Cada gesto dele era observado, analisado e comentado, e eu sentia uma satisfação silenciosa em ver a arrogância sendo consumida pela realidade. Um dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade, encontrei Maurício e Camila conversando com clientes e fornecedores,
tentando desesperadamente consertar algo. Eles sequer perceberam que eu estava ali, observando de longe. Era como se fossem ratos tentando tapar buracos antes que a água os afogasse. Eu me perguntei por um instante se sentiriam vergonha ou raiva, mas logo percebi que o importante era que eles estavam perdendo o controle. Decidi que era hora de intensificar a exposição. Entrei em contato com algumas pessoas influentes da cidade, pessoas que poderiam espalhar as provas de forma discreta, mas eficaz. Aos poucos, rumores começaram a circular sobre dívidas ocultas, negócios mal geridos e traições amorosas. Cada comentário, cada informação sussurrada, aumentava a pressão sobre eles, enquanto eu me mantinha invisível, observando cada movimento. Camila começou a entrar em pânico. Suas ligações, que antes eram implorativas, passaram a ser agressivas, tentando me intimidar. Mas agora eu não sentia medo, apenas calma e determinação. Eu não precisava me defender, a verdade estava do meu lado, e ela sentia como uma faca atravessando seu mundo ilusório. Maurício, em um ato de desespero, tentou ameaçar um fornecedor influente, mas acabou sendo ignorado. Seu poder financeiro, que antes era motivo de orgulho, já não tinha mais efeito. Eu sabia que ele começaria a perder aliados importantes, e isso era exatamente o que eu queria, não apenas humilhá-lo, mas mostrar que confiança e respeito não se compram com dinheiro. Em um momento particularmente cruel, Camila apareceu na porta da minha casa, chorando, dizendo que precisava conversar. Ela implorou para que eu a perdoasse, prometendo que jamais tentaria me machucar novamente. Eu a ouvi em silêncio, controlando cada emoção. No fundo, eu sabia que ela ainda não havia entendido. Perdão não se aplicava a quem trai por interesse. Algumas semanas depois, recebi informações de que Maurício estava tentando vender parte do comércio para cobrir dívidas. Isso era o ápice do fracasso para alguém que sempre se vangloriou de ter construído tudo sozinho. Senti uma estranha satisfação ao perceber que minha vingança estava atingindo níveis que eu nem imaginava ser possível. E antes que você imagine que a história estava chegando ao fim, se inscreva no canal e deixe o like. Maurício começou a perceber que a próxima fase vai revelar como a dor e a humilhação dele se transformaram em lições que eu jamais esquecerei. Seus pedidos, clientes trocavam o comércio por outros estabelecimentos, e até amigos próximos começaram a se afastar. Ele se tornou uma sombra do homem confiante que eu conhecia, e cada gesto desesperado só reforçava a humilhação que eu estava preparado para infligir. Camila, por outro lado, estava à beira de um colapso. Suas ligações, antes cheias de arrogância, agora eram repletas de súplicas. Ela dizia que precisava do meu perdão, que Maurício a enganou e que queria voltar atrás. Eu escutava cada palavra com frieza, lembrando-me de todas as vezes em que ela sorriu para mim enquanto tramava ao meu lado. Sua dor não era amor, era arrependimento por ter perdido a aposta errada. Decidi intensificar ainda mais a pressão. Comecei a enviar mensagens anônimas para alguns clientes e fornecedores de Maurício, alertando sobre dívidas ocultas e riscos no comércio. Cada reação que eu recebia, cada cancelamento de contrato ou recusa, era uma vitória silenciosa. Eu não precisava intervir pessoalmente. Minha estratégia funcionava como uma máquina bem calibrada, e eu observava o colapso deles crescer a cada dia. Em um encontro inesperado, Maurício tentou me abordar em frente à praça central, sua voz cheia de raiva e desespero. Tentou me intimidar com ameaças veladas, mas eu permaneci calmo, encarando seus olhos. Disse apenas: "Você perdeu tudo por escolhas erradas, Maurício. E agora só resta enfrentar a consequência." Ele recuou, sem palavras, percebendo que, finalmente, não tinha mais controle sobre nada. Camila começou a aparecer menos na cidade, evitando encontros familiares e sociais. Sua presença, antes tão marcante e provocadora, agora era quase invisível. Ela tinha se tornado um fantasma, assombrada pelo peso da vergonha e pelo reconhecimento de que suas escolhas não tinham sido motivadas por amor, mas por interesse. A cada dia, eu percebia uma transformação em mim mesmo. A raiva e a dor que senti no início haviam se transformado em clareza e força. Eu não era mais apenas a vítima, agora era o condutor do destino de quem ousou me trair. A sensação de controle e justiça preenchia minha mente, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz ao imaginar o futuro sem Camila e Maurício. Foi então que recebi uma ligação de Denise. Ela me contou que Camila havia tentado se desculpar com algumas pessoas influentes, tentando reverter a opinião da cidade, mas que ninguém acreditava mais nela. Cada palavra que ela pronunciava agora parecia sem efeito, como se a verdade fosse uma barreira intransponível que ninguém poderia quebrar. Eu sabia que a humilhação deles não seria apenas momentânea, seria lembrada por muito tempo. Um dos momentos mais satisfatórios foi quando Maurício tentou um último ato de arrogância.
aparecer em uma feira da cidade promovendo seu comércio como se nada tivesse acontecido. Mas os clientes, já cientes das dívidas e traições, se afastaram, deixando sozinho em meio às barracas. Eu assisti de longe, um sorriso contido nos lábios, vendo sua vaidade ser esmagada pela realidade. Camila, por sua vez, foi vista chorando em lojas e cafés, tentando em vão recuperar alguma influência ou respeito. As pessoas começaram a comentar, e o nome dela virou sinônimo de traição e frieza. O que antes era um sorriso encantador agora se transformou em uma lembrança amarga, e eu sentia uma satisfação silenciosa ao perceber que cada gesto dela era uma confirmação da minha vitória. E antes que você imagine que a história estava encerrada, se inscreva no canal e deixe o like, porque nos próximos parágrafos vou revelar como eu finalizei minha vingança e deixei uma lição que ninguém na cidade jamais esquecerá. Decidi que era hora de dar o golpe final. Convidei todos os familiares, amigos próximos e conhecidos da cidade para um jantar de reconciliação, sabendo que Maurício e Camila não conseguiriam recusar. Eles acreditavam que poderiam aparecer e manter as aparências, mas eu tinha outros planos. Cada detalhe daquela noite seria uma prova de que a verdade sempre vence. Quando chegaram, pude ver o nervosismo estampado nos rostos deles. Camila respirava de forma irregular, tentando controlar o desespero, enquanto Maurício andava de um lado para o outro, tenso, percebendo que algo estava errado. Eu, calmo e sereno, recebi-os com um sorriso que não era de amizade, mas de triunfo silencioso. Durante o jantar, comecei a recontar a história de tudo, do meu ponto de vista, sem omitir nenhum detalhe. Cada gesto, cada mentira, cada traição foi narrada com precisão, fazendo com que todos os presentes acompanhassem a sequência de enganos e humilhações. A cada frase que eu dizia, Camila e Maurício se encolhiam, incapazes de reagir, conscientes de que não havia como escapar daquela narrativa. Mostrei fotos, prints de mensagens e áudios em que eles conspiravam às minhas costas. Cada prova era acompanhada de uma explicação detalhada sobre como descobrir tudo. Alguns convidados olhavam surpresos, outros em choque. A tensão no ar era quase palpável. Camila segurava o rosto com as mãos, enquanto Maurício mal conseguia falar. Eles finalmente compreenderam que eu não apenas sabia, levantei-me e mas disse, que estava totalmente à frente do jogo. Contra mim. Achavam que eu não veria, que eu aceitaria a traição sem reagir. Hoje todos sabem quem realmente são. A frase ecoou pelo salão, e todos os presentes sentiram o peso da verdade. Camila tentou se justificar, mas as palavras dela soavam vazias, irrelevantes diante das provas e da frieza do meu olhar. Maurício tentou se impor, reclamando que eu estava exagerando, que ninguém precisava saber de tudo. Mas eu apenas sorri, e disse, exatamente. Ninguém precisa saber, mas todos agora sabem. E agora, vocês aprenderão que a confiança não se compra com dinheiro e que o amor verdadeiro não se troca por interesses. O silêncio se instalou, pesado, enquanto eles assimilavam o impacto de minhas palavras. Após o jantar, Camila e Maurício foram embora, cabisbaixos e derrotados. Nunca mais voltaram a se mostrar em público como casal. Eu fiquei ali, sentado, observando minha família processar o que havia acontecido, sentindo uma mistura de alívio e poder. Pela primeira vez, desde o dia em que tudo começou, senti que minha vida podia realmente recomeçar. Nos dias seguintes, a cidade continuou comentando sobre a humilhação do casal. Maurício perdeu definitivamente parte de seu comércio, e Camila passou a ser vista com desconfiança e repulsa. Cada pessoa que se lembrava da história agora sabia quem eram, e eu observava tudo de longe, satisfeito por ter restaurado minha dignidade. E foi nesse período de calmaria que percebi algo importante. A vingança não era apenas sobre punir os traidores, mas sobre reconstruir minha própria vida, aprendendo a valorizar quem realmente me respeitava. Comecei a investir em meus projetos, a me aproximar de amigos verdadeiros e a planejar um futuro distante de falsidades e mentiras. E antes de revelar o desfecho final dessa história, se inscreva no canal e deixe o like, porque o que vem a seguir vai mostrar como eu finalizei essa história de traição e vingança, deixando uma lição para todos que ousam me subestimar. Com o tempo, minha vida começou a se reorganizar. A dor e a raiva que me consumiam foram se transformando em força e clareza. Eu não precisava mais me preocupar com Camila ou Maurício. O dano que eles sofreram já era visível para todos, e eu podia finalmente voltar a respirar sem o peso da traição em meus ombros. Minha família se aproximou ainda mais de mim. Meus pais, que haviam sofrido junto comigo, agora viam a minha força e a minha capacidade de não me deixar abater. Cada abraço deles era uma confirmação de que eu havia feito a escolha certa, não ceder à vingança por impulso, mas agir de forma calculada e estratégica. Comecei a investir em meu trabalho e em meus projetos pessoais. Tive novas oportunidades, conheci pessoas que valorizavam minha honestidade e caráter,
e percebi que a vida podia ser reconstruída mesmo depois das maiores decepções. Camila e Maurício, ao contrário, continuaram a lidar com as consequências de suas escolhas, sozinhos e isolados. Em algumas ocasiões, cruzava com eles na cidade. Camila evitava olhar para mim, e Maurício mantinha um semblante tenso e inseguro. Sentia uma satisfação silenciosa ao perceber que, enquanto eu seguia em frente, eles ainda estavam presos ao caos que criaram. Era prova de que a justiça nem sempre precisa de ação direta. Às vezes, a verdade se encarrega de tudo sozinha. Com o tempo, até percebi um certo aprendizado que ficou gravado em mim. A traição é dolorosa, mas ela revela a verdadeira natureza das pessoas. Camila e Maurício mostraram quem realmente eram, e eu aprendi a valorizar aqueles que permanecem fiéis, leais e verdadeiros, mesmo diante das adversidades. Passei a ser mais seletivo com quem deixava entrar na minha vida. Aprendi a reconhecer sinais sutis de falsidade, a confiar na intuição e a não me deixar enganar por sorrisos fáceis ou palavras doces. Cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, se tornou uma lição de sobrevivência emocional e inteligência social. Algumas vezes, enquanto caminhava sozinho pela cidade, sentia uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo tempo perdido e pelo amor que julguei eterno, mas orgulho por não ter me tornado igual àqueles que me traíram. Eu havia mantido minha integridade, e isso se tornou minha maior vitória. Decidi que não guardaria rancor para sempre, mas sim que usaria a memória da traição como guia. Cada escolha que fazia a partir dali era baseada em sabedoria e cautela, e não mais em emoção cega. Eu me tornei alguém mais forte, mais atento e mais preparado para enfrentar qualquer desafio que a vida colocasse no meu caminho. No fim, a história de Camila e Maurício se tornou uma lição pública. Nada permanece oculto por muito tempo, e a mentira sempre encontra seu caminho para a superfície. Eu, André, consegui transformar uma dor imensa em poder e aprendizado, mostrando que mesmo os piores golpes podem ser revertidos com paciência e estratégia. E assim, encerrei esse capítulo da minha vida, com a certeza de que a traição deles não definiu meu destino, mas sim minha reação a ela. A vingança, quando calculada, não apenas expõe os culpados, mas também fortalece quem foi injustiçado, e essa foi a maior lição que a vida me deu.